Leitura bíblica referente ao dia 8 de novembro, Ezequiel capítulos 18 e 19, Hebreus capítulo 9, versículos 1 a 10, Salmo 106, versículos 32 a 48, Provérbios 27, 10, música a uma só voz. Jesus é o Senhor. Pisando pela mansidão e também consolação. Amém. Pela palavra da perseverança do Senhor. Comecemos aqui, em nome de Jesus, com Hebreus, capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Jesus é o Senhor. Seu unigênito nos doou e nele suas promessas confirmou. Deus da confiança audaz que nos enche de pleno gozo e paz, para ricos nos fazer de esperança no Espírito. Amém. Ezequiel capítulo 18. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba, reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu. Não empresta para ter lucro e não cobra juros, desvia a sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas. Anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente. Esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas, que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos,
cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que esse viverá? Não viverá. Ele fez todas estas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. E se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu e, vendo-os, não fizer coisas semelhantes, não comer carnes sacrificadas nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar a sua mão da injustiça, não emprestar para ter lucro nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos, esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas vocês perguntam, por que o filho não pega ou não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados, e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça, fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel, será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, a casa de Israel diz, o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Jesus é o Senhor. Amém. Ezequiel capítulo 19. Quanto a você, faça uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga, que bela leoa entre os leões era a sua mãe. Deitada entre os leõezinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos que, ao se tornar um leãozinho, aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Quando as nações ouviram falar dele, o apanharam na cova que fizeram
E ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida a sua esperança, a leoa pegou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa, chegou a devorar gente, destruiu palácios e arrasou cidades. A terra e os seus moradores ficaram assustados ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias vizinhas, estenderam sobre ele a rede, e ele foi apanhado na cova que fizeram. Com ganchos, meteram-se dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Deixaram-no preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe era como uma videira dentro da vinha, plantada junto às águas. Ela frutificou e se encheu de ramos, por causa das muitas águas. Os galhos fortes se tornaram para ela cetros de dominadores. A sua estrutura se elevou até as nuvens, e na sua altura ela era visível com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou os seus frutos. Seus fortes galhos foram quebrados e secaram. O fogo os consumiu. Agora, a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal saiu fogo que consumiu seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Jesus é o Senhor, amém. Cortante de 2 gumes penetrantes, no espírito e alma faz cisão, nas juntas e medulas divisão, discerne as intenções e propósitos dos corações. Louvemos ao Deus de amor, que desde a eternidade nos predestinou. Seu unigênito nos doou, e nele suas promessas confirmou. Deus da confiança. Amém. Salmo 106, a partir do versículo 32. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e, por causa deles, aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus planos e, na sua iniquidade, foram abatidos. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também com que deles tivessem compaixão todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no seu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Jesus é o Senhor. Toda palavra, pois, que outrora escrita foi, para nossa instrução, foi registrada então, visando pela mansidão e também consolação.
Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade, mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. Provérbios 27:10. Amém? Essa é a porção desse dia, a palavra do Senhor para nós. E vamos aqui concluir ouvindo a uma só voz. Jesus é o Senhor. Toda palavra, pois, que outrora escrita foi, para nossa instrução, foi registrada então, visando pela mansidão e também consolação. Na palavra da perseverança, tenhamos esperança, sabendo isto, porém, que nenhuma profecia da Escritura provém de humana invenção e nem tem particular interpretação, mas homens santos, movidos por Deus, falando, divinamente inspirados, e tudo assim foi registrado. Ora, o Deus paciente, além disso benevolente, nos conceda nele mutuamente o mesmo sentimento entre nós em amor, segundo Jesus Cristo, o Senhor. E unânimes negando eu, a uma voz louvemos a Deus, ao Eterno adoremos nós, concordemente em uma só voz, Pai de nosso Salvador, também nosso Pai de amor, e nos acolhamos, irmãos, uns aos outros em plena união, como Cristo nos acolheu em amor pra glória de Deus. Deus Pai é viva e eficaz, mais que espada cortante de dois gumes penetrantes, no espírito e alma faz cisão, nas juntas e medulas divisão, discerne as intenções e propósitos dos corações. Louvemos ao Deus de amor, que desde a eternidade nos predestinou, seu unigênito nos doou, e nele suas promessas confirmou. Deus da confiança audaz, que nos enche de pleno gozo e paz, para ricos nos fazer de esperança no espírito de poder. O que foi soprado, foi falado e também registrado, e é útil para instrução, bem como para repreensão, para a correção e educação na justiça e retidão, a fim de o homem habilitar para esse a Deus expressar. O que escrito foi gera a fé, para crermos que Jesus de Deus o Filho é, e nele tenhamos vida, conforme a palavra escrita e viva. Se com sede estamos, a Cristo vamos e dele bebamos. Como disse o Senhor, rios d'água viva fluíram do interior. Como disse o Senhor, rios d'água viva fluíram do interior. Como disse o Senhor, rios d'água viva fluíram do interior. Como disse o Senhor, rios d'água viva fluíram do interior.